Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas de História e de Literatura, beleza? Então, meus amores, eu quero que você aí na sua casa abra aí o seu livro a partir da página 171, ok? Abra o seu livro aí na página 171, beleza? Que eu quero trabalhar, né? Lembrando que na aula passada nós trabalhamos, ok, o conceito de ditadura e que aqui no caso da ditadura civil, também eu expliquei do porquê não foi somente uma ditadura militar, mas foi uma ditadura militar e uma ditadura civil, justamente porque o golpe de 64 ele foi apoiado, ok? Ele foi apoiado por vários setores da sociedade civil, né? Como uma ala da Igreja Católica, igrejas protestantes, a OAB e dentre outros setores da sociedade civil apoiaram, né? O setor empresarial, principalmente, apoiaram, né? O golpe de 1964, juntamente com, né? Grande parte do alto escalão, certo, dos militares. E tiraram do poder um presidente, no caso Jango, que foi eleito pelas vias democráticas. E eu também trabalhei, né, o conceito de ditadura. No caso daqui do Brasil, o que é que vai acontecer? No caso daqui do Brasil, o poder executivo, né, ele passa a concentrar poderes. Por isso que o poder executivo, beleza, meus amores? Por isso que o poder executivo aqui, ó, ele passa a tomar todas as decisões, beleza? Ou seja, o poder executivo ele vai se sobrepor à esfera do legislativo, que é formada pelo Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado, e vai também se sobrepor ao poder judiciário, beleza? Por isso que aqui eu tenho uma ditadura, ou seja, uma esfera do poder passa a ter excesso de poder, e aqui no caso é o poder executivo, beleza? Aqui, né, nós temos aqui 5 quadros, certo? Que vocês podem acompanhar na página 171, né, dos militares presidentes que governaram o Brasil, certo? A começar pelo cearense, né, Humberto de Alencar Castelo Branco, né, que ele vai ser o primeiro presidente do regime da ditadura militar e civil, governa de 64 a 1967. Nós vamos ter, lembrando que Humberto Castelo Branco, ele pertencia à ala branda dos militares, diferentemente de Costa e Silva e diferentemente de Médici, que eles faziam parte da linha dura dos militares. Já Geisel, que governa de 74 a 1979, que o regime ocorre uma distensão do regime, ou seja, aqui no Costa e Silva e aqui no Médici nós vamos ter o endurecimento, nós vamos ter, né, a ditadura se torna mais truculenta, se torna mais violenta. E a partir de Geisel, nós vamos ter uma distensão, começa o abrandamento do regime, né? E o último, né, que vai governar de 79 a 85, João Batista Figueiredo, beleza? E aqui nesse quadro muito importante, beleza, que nós vamos ter duas alas, certo? Nós vamos ter a ala branda e nós vamos ter a linha dura. O que é que defendia a ala branda? A ala branda era formada principalmente pelos militares mais instruídos, pelos militares mais intelectuais, né? Que grande parte dessa ala branda, do regime,
eles tinham, certo? Muitos deles tinham realmente a finalidade de moralizar a política desse país, como fala o historiador Mário Schmidt, beleza? Então, qual era a posição, né? Essa ala branda, né, tinha uma posição moderada e eles tinham, né, eles queriam devolver o governo para os civis, né? E nele, né, dessa ala branda, nós vamos ter Castelo Branco, nós vamos ter Geisel e nós vamos ter Figueiredo. Nós já vamos ter uma outra ala, que é a chamada linha dura. Essa linha dura defendia o endurecimento da repressão e o prolongamento do governo militar. E dessa linha dura nós vamos ter Costa e Silva e o Médici, beleza? Outros pontos que eu quero trabalhar com vocês, principalmente na nossa sala de aula virtual, é estudar o regime militar por meio dos chamados atos institucionais. Beleza? Então, 10 dias depois do golpe, foi instituído os atos institucionais, beleza? Ele era uma norma que partia do poder executivo. E esses atos institucionais, eles tinham força de lei. Então, 9 de abril, né, nós vamos ter o AI-1. E o que é que vai estabelecer o AI-1? Primeira coisa, o ato institucional número 1, ele vai estabelecer eleição indireta do presidente da República. O que é que significa isso? Significa dizer o quê? Que a sociedade civil, significa dizer que grande parte, significa dizer, né, falar aqui de um modo que vocês compreendam melhor, certo? Eleições indiretas para presidente significa dizer que era o parlamento brasileiro, era o Congresso Nacional, os deputados e os senadores que iriam escolher o presidente da República. Isso foi instituído a partir do AI-1. Então, o AI-1 também estabeleceu o direito de cassar mandatos e suspender, certo? E suspender direitos políticos, ou seja, a suspensão de direitos políticos significa a perda da cidadania e todos aqueles deputados e senadores que a direita, que os militares, né, sabiam que eram legalistas, que eram oposição, ou que era, certo, apoiadores do governo de Jango, esses deputados e senadores tiveram seus mandatos cassados. E também, né, o AI-1 também, ele decreta o estado de sítio sem a autorização do Congresso Nacional. Estado de sítio significa o quê, meus amores? A suspensão da norma do direito. E agora, o presidente da República, ele pode decretar esse estado de sítio sem a autorização do Congresso. Vejam bem que aqui o poder, ele está se concentrando a partir, certo, esses atos institucionais são eles, certo, que vão estrangular e suprimir a democracia brasileira. E ele vai, o que é que esse ato faz? Né? Suprimir os direitos políticos de várias pessoas e os mandatos de dezenas de parlamentares. Beleza? Então aí, meus amores, nós vamos para o governo de Castelo Branco, ok? Como falei para vocês, foi o primeiro governo do regime. E no governo, né, do cearense, né, Castelo Branco, inclusive, né, nós temos uma avenida em Fortaleza com esse nome, né, Castelo Branco, beleza? De família tradicional daqui do Ceará, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, foi o primeiro presidente do regime e ele que pertencia à ala, certo? A ala dos militares que chamamos de ala branca, dessa ala mais intelectualizada das Forças Armadas, e nele nós vamos ter a instituição do ato institucional número 2, beleza? E nós vamos
o ato institucional número 2, o que é que ele vai decretar. E ele, o AI-2 é de 1965, ele determinou a extinção dos partidos políticos. Isso significa o quê? Isso aqui, certo? Isso aqui, a gente vai vendo que a partir da análise, da compreensão desses atos institucionais, a gente vai vendo que a democracia brasileira, ela vai sendo estrangulada até chegar ao golpe de misericórdia, que vai ser o ato institucional número 5, que eu quero trabalhar com vocês na próxima aula, beleza? Então, a pluralidade partidária que faz parte do regime democrático, ela é suprimida. É instituído o chamado bipartidarismo. Só é permitido agora a existência de 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, então a galera reacionária, a galera de direita ficaram na chamada ARENA, que apoiava os militares, e nós tínhamos uma oposição, uma fraca oposição, que era o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E um ano depois, ainda no governo de Castelo Branco, nós vamos ter o chamado AI-3. O que é que estabelece o AI-3? Eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. Ou seja, a população deixou de votar para os prefeitos das capitais dos estados do Brasil e também para os governadores. Beleza? Em 66 nós vamos ter também o chamado AI-4. Beleza? Então, que estabelecia o chamado ato institucional número 4. Determinava uma nova Constituição que institucionalizasse, ou seja, que estabelecesse os princípios do governo militar. Ela foi promulgada em 67 e ela vai apresentar as seguintes características. Olha aqui, uma das características: o aumento dos poderes da reunião, ou seja, todos os estados estavam subordinados a Brasília, beleza? Porque em Brasília residia, certo, o presidente, a autoridade máxima, beleza? O executivo estava em Brasília. O executivo se tornou a esfera do poder político, certo? Com mais poder no Brasil nesse contexto histórico. Então, se aumenta os poderes da União, a consequência lógica disso é a perda da autonomia dos estados e municípios. Ou seja, os estados e municípios não podem tomar decisões importantes sem a aprovação de Brasília. Nós vamos ter a ampliação dos poderes da junta militar e nós vamos ter eleições indiretas para presidente e o poder, maior controle do executivo sobre o poder legislativo, ou seja, sobre a Câmara dos Deputados e sobre o Senado. Por isso que eu falei para vocês, essa forma de governo, ela é uma ditadura, pelo fato de que a esfera do poder passou a concentrar poderes, ou seja, o executivo passou a se sobrepor tanto ao judiciário quanto ao legislativo, ok? E aqui, meus amores, eu vou deixar para vocês fazer a leitura da 170, da 173, 174, onde eu quero trabalhar, nós vamos ter o endurecimento, o AI-5 vai ser o golpe de misericórdia, vai realmente suprimir, certo? A democracia nesse país, e a gente vai vendo que por meio desses atos institucionais, a democracia ela vai desaparecendo
e uma outra forma de governar, uma forma de governar autoritária vai se estabelecendo, ok? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, espero que vocês, espero que todos vocês tenham compreendido a aula. Lembrando, nós temos a nossa sala de aula virtual para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau, um abração, fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.